Esse podcast é apresentado pela Copastor. Bem-vindos ao voo do Saída de Emergência, com destino ao conhecimento. Eu sou a Babi Moreira. E eu sou o Daniel Amorim. E vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito deste podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Tripulantes, microfones em automático. Segundo o painel intergovernamental sobre mudança climática, os impactos do aumento de 1,1 grau Celsius estão sendo vivenciados hoje na maior frequência e magnitude dos eventos climáticos extremos de ondas de calor. Secas, inundações, tempestades de inverno, furacões e incêndios florestais. Talvez você possa pensar que Deus está triste com a humanidade nos castigando, uma justificativa até plausível. Mas o principal causador dessa situação, que é quem mais sofre com ela, é você, sou eu, somos nós. 30% da população mundial está exposta a ondas de calor mortíferas mais de 20 dias por ano. As temperaturas médias para os períodos de 10 anos, de 2010 a 2019, são as mais altas da história. 2016 foi o ano mais quente de todos os já registrados na história. 2019 foi o segundo deles. Se esses dados e tudo o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo não te sensibilizam, não te provocam a mudar, somente uma frase da ativista climática Greta Thunberg para te fazer despertar. Abre aspas. Os adultos ficam dizendo, devemos dar esperança aos jovens, mas eu não quero a sua esperança. Eu não quero que vocês estejam esperançosos. Eu quero que vocês ajam. Quero que ajam como agiriam em uma crise. Quero que vocês ajam como se a casa estivesse pegando fogo. Porque está. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastor Viagens e Turismo e nas principais plataformas. Bom, agora vamos conhecer os nossos convidados especiais de hoje. Vou começar com ele, o seu Gilberto Natalini. Gilberto, que tipo de passageiro é você? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. Para mim é muito honroso, tenho muita satisfação. Cumprimentar a Babi, cumprimentar você, Daniel, cumprimentar o meu colega de viagem, Rudan Fernandes, e toda a equipe de produção e aqueles que vão nos assistir. Para mim é muito importante o que vocês estão fazendo, porque ajuda a conscientizar as pessoas dos gravíssimos problemas que nós estamos vivendo. Eu sou um médico há 48 anos, me formei na Escola Paulista de Medicina em 1975, e desde essa época, aliás, desde estudante, já desde 1970, que eu entrei na Escola Paulista, eu venho fazendo atuação político-social. Eu venho agindo nos movimentos sociais, em particular aqui da cidade de São Paulo, mas pelo Brasil afora. E, na minha opinião, desculpe se eu estiver errado, defendendo as boas causas. As minhas causas principais são a qualidade de vida das pessoas, a saúde pública, fui um dos primeiros a levantar as bandeiras do SUS no Brasil, até hoje luto por ele, e também as causas ambientais, porque eu descobri muito cedo que, para as pessoas terem saúde, elas precisam viver, elas precisam ter hábitos de vida saudáveis e precisam viver em ambientes saudáveis. Senão, o médico não fará milagre na saúde da pessoa. Isso eu descobri. E aí vim me apaixonando pela questão ambiental e faço esse mix entre saúde humana, né, saúde do planeta e a preservação dos recursos naturais. Essa é a minha luta, a minha vida aí.
fui tanta coisa já nesse mundo, né? Estive do lado do balcão, depois estive do outro. Fui vereador em São Paulo por 5 vezes, fui presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde do Brasil, quando implantamos a municipalização do SUS. É um currículo, eu não vou falar aqui para não cansar vocês, e vamos ouvir agora o nosso competidor, outro, Rudan, também a história dele, que eu estou interessado e curioso. Com certeza. E agora o nosso segundo convidado de hoje, Rudan, que tipo de passageiro é você? É uma pergunta tão simples, né? Mas ela pode ser tão complexa ao mesmo tempo. Obrigado pelas palavras, Gilberto. O Rudan é engenheiro de pesca, ele trabalha com peixes ornamentais, ou pelo menos ele iniciou o trabalho como engenheiro de pesca com peixes ornamentais. E a partir de 2015, eu me mudei aqui para Pernambuco, comecei a trabalhar com corais, e no projeto que deveria ser o meu projeto de doutorado, a gente iniciou um projeto chamado Biofábrica de Corais, patrocinado inicialmente pela Fundação Grupo Boticário e pela WWF, que em 2022 se tornou uma startup, e que o foco dessa startup é promover a restauração dos ambientes recifais, os ambientes mais ameaçados, né, pelas mudanças climáticas depois das geleiras. E a gente tem uma premissa de trabalhar a partir de uma perspectiva multidisciplinar, com o máximo de profissões possíveis, e tentando integrar perspectivas das comunidades onde a gente trabalha no nosso trabalho. Isso é muito desafiador e, de certa forma, é o combustível que move o nosso trabalho também. E dentro dessa premissa, isso que conecta a gente com o turismo. A partir de 2022, a gente lançou o nosso programa de turismo regenerativo, e ele tem uma proposta em o turista que chega aqui em Porto de Galinhas e no futuro nos próximos locais que a gente trabalha, ele participa de forma efetiva nos nossos trabalhos de restauração, plantando corais conosco, que ajuda a dar escala ao nosso trabalho, e depois visitando o local onde a gente está recuperando aqui nas piscinas naturais. Então, em síntese, essa é uma das faces aqui desse passageiro. Duas grandes histórias, né? Pessoal, vou pedir só um minutinho para você. A Bárbara tá com um problema técnico. Vai lá, Babi. Perdão, só um segundinho. Assim que ela voltar, a gente já começa o bate-papo, tá? Plantar coral é uma coisa sobrenatural. Curioso, né? Pelo amor de Deus, que coisa bonita. Parabéns. Obrigado, é bem legal. Se você tiver a Eu oportunidade de vir aqui um dia ou fazer em outro lugar, é uma coisa que com certeza toca o seu coração, sabe? Você vai gostar bastante, é uma experiência incrível. Eu Já imagino. voltei. Tá Eu só legal, esqueci de colocar o celular, o computador na tomada. Babi, a hora que você quiser, então você já pode mandar a primeira pergunta, tá? Bom. Bom, para a gente introduzir um pouquinho o tema com os nossos convidados, eu vou perguntar agora para o Nataline de onde que nasceu o seu engajamento com a situação da emergência climática em específico. Bom, a emergência climática é a consequência de uma série de ações, de atitudes e de resultados que nós humanos causamos sobre o nosso planetinha azul, né? Eu acompanho essa questão ambiental já há 50 anos, mais de 50 anos, né? Como eu disse, eu caí nesse mundo ambiental a partir da consciência que eu tomei que a medicina ela precisa relacionar o ser humano, a saúde humana, com os hábitos de cada pessoa, fuma, não fuma, é sedentário, não é sedentário, enfim, todas essas questões com a questão da relação da vida humana com o meio ambiente. Eu aprendi que as pessoas que moravam e comiam de uma certa maneira, e moravam em certo lugar, e respiravam um certo ar, eles poderiam ter mais ou menos saúde, dependendo da saúde que o meio ambiente tem. E aí eu fui me
me aprofundando nisso e sempre, paralelamente, trabalhando com a questão da medicina. Até nunca deixei de atender meus pacientes, sempre atendi, continuo atendendo, sou cirurgião, clínico e cirurgião, e relacionando isso com o lugar que as pessoas... Aí fui estudando, fui aprendendo, ainda sou um aprendiz, né, dessas questões, e vendo que nós estamos atacando o planeta de uma forma... Nós estamos exigindo da Mãe Terra mais do que ela pode nos oferecer. Nós estamos buscando recursos naturais acima da possibilidade do planeta e devolvendo ao planeta dejetos ou resíduos que é o produto do nosso consumo. E esses produtos eles estão causando um malefício enorme no equilíbrio ambiental. Um desses produtos são os gases de efeito estufa, que estão esquentando o planeta e causando o aquecimento global, que é a causa principal das mudanças do clima, não é? Das emergências climáticas, e agora já podemos até falar em catástrofes climáticas, porque o tamanho da encrenca é tão grande, nós estamos perdendo o controle. Então, foi assim que eu caminhei até chegar aqui. Um grande Obrigada. aprendiz aí em constante evolução, né? Eu acho que o ponto que a gente vai tentar trabalhar bastante aí é como ter equilíbrio, né? E agora, enfim, para conhecer também um pouquinho mais da sua história, Rudan, vou fazer a mesma pergunta que a gente acabou de fazer para o Natalino. A gente queria entender de onde nasceu o seu engajamento com a situação da emergência climática. Legal. Eu acho, tô puxando aqui, tem algumas perguntas que nunca me fizeram, então eu não tenho a resposta pronta. Sempre fui aquarista, sempre gostei de pescar com meu pai, então eu acho que isso determinou a minha profissão de certa forma. Na minha profissão e por eu querer, né, por trabalhar com aquarismo, quando eu fiz a faculdade no Pará, eu fui trabalhar com peixes ornamentais. Por estar no Pará, deveriam ser peixes ornamentais amazônicos. O contexto do Pará com peixes ornamentais amazônicos, quando eu fiz a graduação, era que o Pará era um grande polo exportador de peixes, a Amazônia como um todo, para a Europa, para a Ásia, de peixes ornamentais. Então, eu comecei a trabalhar ali com o manejo de peixes, desenvolvendo métodos para deixar a coleta deles pelos ribeirinhos mais sustentável. Mas naquela época eu tinha uma visão mais utilitarista, assim, não pensava na conservação como mudanças climáticas, mas na questão de vida das pessoas mesmas e no manejo dos peixes em geral. Muito pragmático, bem objetivo. Depois eu me mudei para São Paulo, fui trabalhar numa fábrica de ração, e ali eu cheguei um pouco no meu limite do que eu poderia estar fazendo, e eu queria novos desafios. E os corais são os organismos mais difíceis de se cultivar quando você pensa em aquarismo. E eu acho que a chave virou quando eu vim para Pernambuco e eu queria criar corais, até por uma questão de nutrição e manejo e tudo mais. E a chave começou a virar para a relação dos corais com o turismo, a relação dos corais com a conservação. Existem áreas de preservação ambientais para os corais, a APA, a Costa dos Corais. E aí o meu trabalho ele precisou ser adaptado para atender uma demanda local. Eu acho que essa demanda, de certa forma, ela era tão grande que ela absorveu as outras atividades que eu faria e hoje 100% praticamente das atividades com corais elas são focadas em restauração, transplantação, engajar a comunidade. Então a gente teve essa migração, não sei se foi a certa migração, não sei caracterizar direito, mas eu acho que essas são as etapas principais, ou pelo menos que eu lembro dos marcos, sabe? Foi uma coisa puxando a outra, né? É, a minha vida é um Tipo, pouco assim, uma coisa vai puxando a outra. tá certo. As coisas vão se encaixando. Eu acho também que a gente, essa função de preservação, né? Ela é muito necessária, né? Então, quando encaixa, a gente quer fazer, quer ajudar, então a gente acaba caindo nisso. Nataline, muitos países se comprometeram a chegar à neutralidade de carbono até 2050. Isso significa reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. O que é o efeito estufa e até que ponto um ser vivo consegue sobreviver ao aumento de temperatura? Olha, o efeito estufa, para
para a gente popularizar o assunto, é como se você tivesse um cobertor envolvendo o planeta. Um cobertor, uma estufa, né? O calor do Sol, os raios do Sol, eles vêm de lá do Sol, entram no planeta Terra, batem na superfície da água ou da própria crosta terrestre e parte deles se refletem, ou deveriam se refletir, para fora, levando embora parte do calor do Sol que aqui mantém o planeta com a sua temperatura. O que acontece? Depois que o homem descobriu o motor à explosão, que é a queima do combustível fóssil, do petróleo, do óleo, da querosene, da gasolina, do gás, depois que o homem descobriu isso, e ele usou o petróleo como energia, não é? Como a queima do petróleo para produzir energia, porque nós não conseguimos viver sem consumir energia, né? A energia elétrica, tudo que a gente faz na vida, o transporte, o turismo, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que consumir energia, né? E aí o que aconteceu? Aos poucos, a queima do combustível fóssil foi soltando os gases que são o produto final dessa queima, CO2, quer dizer, dióxido de carbono, monóxido de carbono, os gases, o NO2, são vários gases, né? São mais de 30, mas o CO2, o CO e o N2O são os principais gases que produzem e o metano. O metano também é gravíssimo, o metano. A queima do combustível fóssil e também das queimadas ou do desmatamento, né? Ele foi liberando esses gases que foram se acumulando na cúpula da atmosfera e prendendo o calor do Sol no planeta. Então, nós, desde quando a gente começou a usar o motor a combustão até hoje, nós já aquecemos o planeta em 1,3 graus Celsius. Aí vocês vão dizer, isso não é nada. Não é nada. Não é nada. Cada grau Celsius quebra a produção agrícola, a produção de alimento, produz alterações do clima, enfim, é grave. Tanto é que o IPCC colocou como meta da gente fazer, o Acordo de Paris colocou como meta da gente barrar o aquecimento até 1,5 grau até 2050, mas nós não estamos conseguindo fazer isso. O ano passado, eu vi um número que eu fiquei assustadíssimo, foram emitidos pelo planeta 60 bilhões de toneladas de CO2. Você está entendendo? Quer dizer, nós, com toda essa encrenca para resolver, nós aumentamos a emissão de CO2 da nossa vida para piorar o aquecimento global. E aí, esse aquecimento do planeta está fazendo o clima mudar de comportamento. Quer dizer, as estações do ano não são mais a mesma, as chuvas, cai uma quantidade enorme de água do céu num tempo menor, dando essas grandes cheias, essas tragédias que nós estamos vendo, ou fica um tempo enorme de estiagem, enorme tempo de estiagem, que causa uma quebra na produção agrícola, que falta água nas grandes cidades. São Paulo, em 2014, teve uma crise hídrica gravíssima aqui, muito grave, né? E o Paraná, Curitiba, ficou aí quase 2 anos sem ter condição, sem ter o abastecimento d'água regularizado. Agora o Rio Grande do Sul está com uma estiagem, teve uma quebra de quase 40% da produção de grãos numa parte do Rio Grande do Sul. Isso é pelo mundo inteiro. Então, o aquecimento global causado pela queima do combustível fóssil está provocando as mudanças climáticas que está vindo exatamente para cima de nós e para cima de outros seres vivos que coabitam conosco esse planetinha chamado Terra. E até controverso falar, né? Porque, enfim, está tendo muita atividade exploratória, enfim, muita busca de capital. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas não estão percebendo como isso está impactando a própria produção, né? Os próprios meios de produção. E a gente vai discutir um pouquinho mais disso ali na frente. Rudan, as pessoas acreditam que o tema da emergência climática está longe do Brasil. Primeiro, pela abundância de vida na Amazônia que a gente tem.
Segundo, porque muitas associam a emergência climática às longínquas calotas polares. E eu queria saber qual que é o papel do Brasil nessa preservação e como o Brasil pode sofrer caso não faça nada. Vocês fazem perguntas sempre, mas são perguntas complexas. O papel do Brasil, talvez o papel que o Brasil poderia ter, né? O papel que o Brasil pode ter é um papel de liderança nesse processo, tem um potencial muito grande para investir numa indústria verde e desenvolver uma série de novos negócios focados nessa perspectiva. Quando a gente pensa nessa proximidade do aquecimento global com o nosso modo de vida e as nossas perspectivas, eu penso que na questão do nosso litoral, por exemplo, a nossa costa, os recifes de corais são o segundo ecossistema mais ameaçado. Então, você pensa que no universo do turismo, quantas e quantas cadeias, quantos e quantos empregos podem ser comprometidos aqui no Nordeste, como no Sudeste também, que é onde estão os emissores, né, desses passageiros, se a gente começa a perder a nossa biodiversidade, as praias começam a não ter segurança para serem frequentadas, começa a faltar alimento para os animais de topo de cadeia, aumenta a incidência de ataque de tubarões. Isso estou falando numa coisa muito hipotética, em uma escala bem ampla, tá? Esse exemplo específico, mas numa escala bem menor, colapso recifal, por exemplo, que pode fazer com que os recifes daqui, o litoral, da Costa dos Corais, Maragogi, Porto de Galinhas, não seja mais tão atrativo. Então, eu acho que a gente tem o potencial de liderar, tem uma biodiversidade imensa que pode ser usada de uma forma melhor e gerar muitas oportunidades para comunidades tradicionais. A gente é um dos países que eu acho que também tem a maior possibilidade de ser diretamente impactado. A nossa agricultura depende das florestas, as nossas maiores cidades estão no litoral e tem toda essa questão intrínseca aí que pode estar afetando também. Em termos de perspectivas, eu acho que o caminho é a criação de políticas públicas para a gente poder estar começando a enfrentar esse problema mais de frente. Então, eu vejo que tem empresas com potencial de adotar recifes de corais, por exemplo. Eu vejo que o setor do turismo ele pode ter um papel mais atuante em regenerar os ecossistemas associados às suas atividades, considerar um custo realmente o dinheiro gasto para estar trabalhando com restauração. E eu vejo uma série de outras atividades que a gente possa desenvolver. Em linhas gerais, eu acredito que a restauração ela vai precisar ser uma atividade intrínseca a várias atividades econômicas e hoje você vir no Recife de Coral, por exemplo, e fazer um trabalho de manejo e recuperar ali não é mais suficiente. É como se os ecossistemas precisassem passar a ser salvaguardados. Ter equipes de biólogos, outros profissionais correlatos da comunidade tomando conta daqueles ecossistemas e isso ser mensurado, porque um recife de coral bem cuidado, ele impede que a costa tenha erosão, isso valoriza os imóveis, isso melhora a saúde da população, mas isso não é quantificado da forma correta. Então, o ambiente está fazendo um favor para a gente ali e é como se não estivesse fazendo nada. Então, acho que a gente precisa melhorar um pouco essa discussão para esses serviços ecossistêmicos ficarem mais claros e a gente criar uma política de com que esses serviços ecossistêmicos tenham resiliência, sabe? Ô, Rudan, e é bem nesse ponto, a gente queria entender melhor assim, o papel dos corais na preservação e também queria que você contasse um pouquinho como que é o seu projeto direcionado ao turismo. Claro. O nosso projeto, o papel dos corais na preservação é muito interessante, muito importante. Os recifes de corais, eles abrigam mais de 25% da biodiversidade de peixes no mar. 65% da biodiversidade dos oceanos está relacionado com eles, e eles ocupam somente 1% do, do que é o oceano. Então, são pontos muito importantes de biodiversidade, eles são muito importantes para a gente ter uma biodiversidade. As comunidades tradicionais dependem dele, eles protegem as costas. O turismo gera mais de 33 bilhões de dólares anuais nos recifes de corais. Então, são ecossistemas que são muito importantes e estão seriamente ameaçados. O trabalho da biofábrica de corais é uma pequena atividade nesse universo todo que a gente faz aí.
e ela tenta contribuir para a gente poder estar promovendo a resiliência dele. Então, a nível de Brasil, o link com o turismo é a gente dar escala à nossa ação. Hoje, na Biofábrica, nós somos 15. Quando você pensa na necessidade, na quantidade de pessoas que precisam trabalhar pela restauração dos corais, esse número é muito maior. E os turistas ele têm a possibilidade de dar escala para a gente fazer isso. Então, por exemplo, cada vez que a gente recebe um turista na nossa base de pesquisa, na água lá, na jangada, ele ajuda a gente a produzir 60 corais. Se todo dia no ano que a maré é boa para a gente trabalhar, a gente tivesse pelo menos um turista, isso possibilitaria que a gente cultivasse 18 mil corais por ano, mais ou menos. E a nossa equipe hoje, para fazer isso, teria que ser 2, 3 vezes maior. Então, eu acho que essa é a grande questão do nosso trabalho. É o grande link do nosso trabalho com o turismo. O turismo, ele possibilita que as pessoas sejam sensibilizadas, um fator crucial, e ele possibilita também que a gente dê escala. Como a gente transfere renda para a comunidade local, a gente fica com uma parcela muito pequena do dinheiro que é movimentado com o turismo, a comunidade passa a receber mais para poder operar o nosso manejo. E ali, talvez, pelo dinheiro, ela se conscientize da importância dos corais e ela mude a perspectiva dela. Então, a gente não quer conflitar com ninguém. A nossa perspectiva é gerar novas oportunidades. Essas oportunidades a pessoa vem no primeiro momento pela questão financeira, mas depois que ele está sensibilizado pelo coral, ele planta o coral, ele vê o coral crescendo num berço, ele se apaixona porque é apaixonante. A gente tem uma pessoa pela causa nossa, e isso facilita o nosso trabalho e possibilita dar escala naquela direção que eu acho que vai ser o futuro, que todo o Recife de coral vai precisar ser salvaguardado, ter o seu guardião ali, o seu time de guardiões. Aí eu não sei se vai ser liderado pelos trades turísticos, pelas cooperativas, pelas colônias de pescadores, pelas prefeituras, mas como a temperatura já elevou muito e os ambientes estão mais instáveis, eu acho que esse cuidado ele vai ter que ser mais próximo, sabe? E total conveniente aqui, né, Babi, com o nosso propósito, né, com o nosso negócio. A Copastura ela é uma agência corporativa. Então, Rudan, conte muito com a gente nessa causa, tá? A gente também tem um lado social muito forte, então a gente tenta levar aí para todos os nossos clientes a questão do impacto social. A Copastura ela já emite, inclusive, relatórios de emissão de CO2 de todas as viagens de seus clientes, para aqueles que quiserem fazer a compensação consigam fazê-la com plantio de árvores, ou enfim, com outros métodos. Está caminhando ainda, né, a passos mais lentos dentro do mercado de turismo, mas a gente está protagonizando isso e cada vez mais a gente vai querer levar para o mercado para engajar cada vez mais o nosso setor. Nataline, especialistas afirmam que as populações dos países pobres sofrerão bem mais com as mudanças climáticas, pois não tem dinheiro para se adaptar aos climas muito quentes. Como que você analisa a realidade brasileira, principalmente dos moradores de comunidades pobres? As populações dos países pobres são as que sofrem mais, e dentro de países menos pobres, aqueles pobres daqueles países também são os que sofrem mais. Quem tem menos recursos para se defender de uma enchente, de uma falta, e também tem menos recursos para adquirir comida quando falta determinados gêneros, porque as mudanças climáticas elas incidem diretamente na cadeia econômica. Ou seja, se você tem uma quebra de safra por questões climáticas, falta de chuva, por exemplo, em determinado local, o preço do milho, o preço do feijão, o preço do arroz vai subir de uma forma onde os ricos poderão comprar e os pobres vão passar necessidade. Então, quer dizer, é claro, em qualquer evento, seja ele evento do clima, seja qualquer evento, uma pandemia, em qualquer questão de infelicidade para a humanidade, aqueles que têm menos recursos, eles sempre são os mais impactados, os que sofrem mais. Isso acontece também nas mudanças do clima. A gente vê aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, ou ali em São Sebastião, onde acabou de acontecer aquela tragédia, quem é que foi para as casas que foram para o chão? Quem é que perdeu tudo? Foram as pessoas mais pobres, que moram nas encostas, não têm proteção, são casas precárias.
Enfim, é toda uma situação de vida muito trágica. Então, no mundo inteiro, nós temos hoje 1 bilhão de pessoas no mundo que não têm segurança hídrica, que não tem água potável para beber assim na mão. Precisa fazer um sacrifício enorme para conseguir água para beber, para cozinhar. Isso na África, em vários países do mundo, e aqui mesmo no Brasil tem esse tipo de problema. Então, estou te colocando uma questão, tá certo? Sobre a água, mas podíamos falar sobre alimentos, sobre transporte, uma série de questões que as mudanças do clima elas impactam aqueles que são mais pobres. E além das mudanças do clima, das emergências climáticas, que vocês estão acertadamente tratando aqui, nós temos também outras questões que são questões, por exemplo, de afetar a biodiversidade. Então, se você pegar, por exemplo, as últimas 20 epidemias que aconteceram no mundo nas últimas décadas, elas tiveram uma relação direta ou indireta com as mudanças climáticas que liberaram com desmatamentos, com outras questões que liberaram micro-organismos, vírus em particular, que vieram causar epidemias enormes no mundo, como a ebola, a própria AIDS, se diz, naquela época ainda, que foi invasão de fronteira de uma situação da África onde tinha o vírus isolado, que as pessoas foram lá, desmataram e acabaram pegando aquele vírus, passou para os humanos, e agora a Covid, ultimamente. Então, os pobres sempre sofrem mais, efetivamente. Você acertou na sua palavra. Até aquela música, né? Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, né? Infelizmente. Vai lá, Babi. Até colocando um ponto sobre as enchentes que o Natalini falou, acho uma questão assim que quando tem as enchentes, o pessoal fala, todo ano tem, mas precisa entender o quanto está piorando essa situação, o quanto está aumentando essa situação, né? E até onde a gente vai conseguir chegar com isso, né? Ô Rudan, deixa eu te perguntar, você é especializado em aquicultura, a gente sabe, mas conta pra gente um pouquinho da sua visão sobre o impacto dessas atividades industriais e agricultura e agropecuária no meio ambiente. Fala, por favor, um pouquinho da sua visão sobre essas atividades. A minha visão é que complexa a minha visão. Quanto mais tecnificado a gente for ficando, a gente vai criando oportunidades de diminuir alguns impactos ambientais e vai conseguindo entrar em outras cadeias. Então, eu acho que a gente deveria tentar olhar para as atividades econômicas como um todo de uma forma mais ampla. E a atividade ela não termina necessariamente quando o meu produto ele está finalizado. Tem processos e tem efeitos que ele pode estar realizando no meio ambiente ou nas pessoas que ele está inserido, né? Tem muito a ver com essa ideia dessa agenda ESG. Então, eu acho que não vou criminalizar, mas eu acho que a gente está num momento importante de repensar como essas atividades elas são realizadas de forma de serem mais sustentáveis. E aí uma provocação também que eu faço, mas talvez não atinja esse público aqui, é que para muitos profissionais é muito importante que as atividades elas se tecnifiquem, porque se ela não é tecnificada, ela é feita de uma forma muito simples, como por exemplo é feito o cultivo do gado na Amazônia, você não consegue ter espaço para técnicos terem empregos, por exemplo, e, consequentemente, a externalidade do impacto ambiental que está causando é uma última preocupação. Então, é como se fosse uma engrenagem positiva, que também impacta até no desemprego de pessoas altamente especializadas, porque não tem o que ela fazer numa fazenda que simplesmente ela ficou improdutiva, a gente derruba mais árvore e planta mais gado. Então, é uma perspectiva que envolve várias faces, mas eu acho que a gente, pensando numa indústria ou numa atividade agroindustrial multimercadológica e cíclica, a gente consegue começar a diminuir vários desses problemas. Por exemplo, a indústria do camarão. Você pega o camarão, você faz o filé e joga a cabeça fora. Essa cabeça poderia virar um hidrolisado ou virar uma farinha que pode alimentar um peixe.
As algas que estão no litoral, que são arribadas, poderiam virar matéria-prima onde não tem milho. Então, eu acho que a indústria precisa olhar de forma mais integrada as suas atividades no contexto maior de economia cíclica e a gente tentar encaixar os quebra-cabeças de uma forma mais que aproveite melhor, né, a vocação e a potencialidade dos locais. Não sei se eu te respondi de forma Sim, satisfatória, sabe? respondeu. Ficou aqui na minha cabeça, porque a gente tem uma pergunta aqui também, se você acredita que uma indústria pode ser sustentável. E aí eu acho que pela sua resposta, sim, né? Eu tenho um conflito em relação a essa resposta, porque eu penso que talvez nada seja sustentável. Eu fico vendo muitos e muitos assuntos que talvez a gente, como se tivesse um problema e fosse passando ele para frente. Você pega, por exemplo, essa questão da União Europeia com essa guerra da Ucrânia agora, elas estão passando por muita dificuldade porque o combustível era subsidiado. Então, eles eram super competitivos com a metalurgia, por exemplo, siderúrgicas, mas porque eles não estavam pagando um preço de mercado ou o preço que o produto poderia chegar. Então, é como se a sustentabilidade ela fosse maleável, porque o Uhum, preço é para ser o preço barato ou é para ser o preço caro. E tem uma cascata de eventos que vão se desencadeando, mas eu acho que hoje pouquíssimas coisas são sustentáveis. É como se fosse um problema que a gente fosse empurrando para frente, mas eu tenho que acreditar que é possível tornar sustentável, sim, senão meu trabalho ele não tem muito sentido. Então eu acho que a gente pode melhorar as linhas de produção como um todo, mas também adotar atividades, adotar agendas ESG que você reconheça que tem alguns impactos que você causa e você procure criar mecanismos ali de estar diminuindo eles ou até tornando eles em algo positivo. O Dan tocou numa sigla aí importantíssima que a gente vai falar logo na sequência do ESG. E também não complementar, né, mas reforçar uma coisa que você trouxe, né, Rudan? A esperança, a gente nunca pode perdê-la, né? Porque quando a gente perder, aí que de fato a gente vai se deparar com um caos total. E falando um pouco já de crença, né, que você trouxe, eu queria saber do Nataline se ele acredita de fato numa transição energética no mundo ou se são políticas para inglês ver. Não é questão de acreditar, né? É uma questão de necessidade. Se nós não participarmos rapidamente de uma mudança, que você chama corretamente de transição energética, nós não temos futuro. Nós vamos sobrar a humanidade e o restante da vida do planeta. Porque se continuar emitindo, eu disse aqui a quantidade de gás carbônico que nós emitimos no ano passado, e não está diminuindo a emissão. Por quê? Porque as medidas vêm sendo feitas pelos governos, pela ONU, pelos governos, pelas empresas. Né? Muitas empresas hoje estão preocupadas em modificar seu modo de produção, pelas universidades, pelas igrejas. Você viu a encíclica do Papa, Laudato Si, a preocupação do Papa com essa questão do aquecimento global, do cuidado com o planeta, e também com pessoas. Muitas pessoas estão caindo na real. Só que a velocidade dessa mudança, dessa que você está chamando de transição energética, que é fundamental para a gente barrar o fenômeno do aquecimento global, é mais lenta do que a velocidade com que o planeta está sofrendo as mudanças do clima. Isso a ciência teve um cálculo errado. Os cientistas achavam que essas mudanças teriam um prazo maior, e elas estão acontecendo muito rapidamente. O último relatório do IPCC agora é catastrófico. Não sei se vocês chegaram a ver, é catastrófico. Quer dizer, em 10 anos, 8 anos, avançou numa quantidade que as políticas do mundo não estão com velocidade suficiente para alcançar. O primeiro desafio nosso qual é? É banir o combustível fóssil e buscar fontes de energia que sejam energias chamadas energias renováveis. E é possível isso. O Brasil está atrasadíssimo. O Brasil está porque ele tem a energia hidrelétrica, que é muito mais limpa do que a queima de óleo diesel para produzir energia elétrica.
que são as termoelétricas. A nossa matriz energética, que a gente tem muito rio, ela é mais limpa. Então, nós temos essa vantagem diante do mundo. Mas, por exemplo, a implantação de energia eólica, de energia solar no Brasil, não tem apoio governamental suficiente que devia ter. Só agora o governo falou em tirar a cobrança de certas taxas para você implantar fazendas de energia fotovoltaica. Tudo que foi feito no Brasil, e não é pouco, tudo que foi feito de eólica e de fotovoltaica, e não é pouco, se deveu à iniciativa privada. As pessoas que fazem negócios, né, plantas de eólica, plantas de voltaica, que foram feitas sem apoio governamental, sem diminuição de imposto. Pelo contrário, teve um momento que queria se taxar, inclusive, cobrar imposto sobre a luz do sol. Entendeu? Ou seja, essa velocidade que a gente está caminhando é muito aquém. Isso dá um pouco de desespero na gente. Dá um pouco de desespero. Quem tem consciência do tamanho da encrenca que nós estamos vivendo e o malefício que isso está causando e pode causar sobre a vida humana, fica meio desesperado. Agora, perder a esperança a gente não pode. E eu acredito muito na ciência. Eu acredito muito no conhecimento. O Radan está trazendo umas coisas aqui maravilhosas no ramo de atividade dele, que ele está fazendo, que pode ser multiplicado por milhões. Vamos falar do turismo. O turismo é uma atividade econômica que pode vir somar, ajudar a dar velocidade à consciência ambiental das pessoas. Se você conseguir fazer do turismo uma atividade que seja compensada do ponto de vista... Porque eu acho que o turismo ele emite muito na medida do transporte. Se você ajudar a equacionar as emissões que são feitas pelo transporte e o grupo de turista, ou o turista em si, ele fizer o que o Radan está falando, o turista vai lá e ajuda a plantar coral. O turista pode ir aqui, pode ir lá, pode ir acolá e ser um agente de levar conhecimento, de levar benfeitorias para ajudar a gente a barrar essa destruição ambiental que nós estamos tendo. O ramo de turismo é muito importante. Ele pode ser muito educativo, entendeu? Ele pode ser muito educativo para que a gente faça isso. Essa ESG, eu tenho me debruçado bastante sobre isso, não é? Que é exatamente o social, o ambiental e a governança das empresas. Ela é uma preocupação das empresas, né? do ramo de produção industrial, produção agrícola e produção de serviços, para como que eles podem adaptar as suas atividades econômicas, emitindo o mínimo de gás de efeito estufa possível e retirando o mínimo, destruindo o mínimo de recursos naturais com a sua atividade econômica. Esse é um grande desafio. Então, são dois desafios. O primeiro é a mudança da matriz energética, já tem a fórmula para fazer, vê a China, a quantidade de energia fotovoltaica que aquele país está produzindo. É impressionante. A Europa também, né? E aí nós estamos mais atrasadinhos, mas nós vamos chegar rapidamente lá. Nós temos potencial. Mudança de matriz econômica. E o segundo ponto é mudar o modo de produção, né? Você não precisa... Por exemplo, no agronegócio, como disse aquela ex-ministra da Agricultura, você não precisa derrubar mais uma árvore no Brasil para aumentar muito a produção agrícola e a produção da pecuária no Brasil. Se você colocar tecnologia no ramo de produção do agronegócio, você pode aumentar muito essa produção sem precisar derrubar floresta, sem precisar destruir nada, poluir rio, coisa nenhuma. Isso é tudo uma questão. Eu espero muito que a gente tenha velocidade, né? Nós humanos tenhamos velocidade para ganhar essa corrida do que a natureza está fazendo com a gente, que é a mudança climática pelo aquecimento global. 2050 neutraliza? Então, eu tempo de chegar sinceramente lá? Eu acho que não, do jeito que vai indo, está difícil. Então, o que nós precisamos é o quê? Vontade de fazer, consciência. Por isso que eu elogiei vocês de estarem fazendo um programa como esse, porque vocês vão levar para muitas pessoas o assunto, para as pessoas se interessarem.
Então, consciência das pessoas. Eu, na minha casa, eu consegui colocar energia fotovoltaica, eu separo o lixo, aproveito todo o resíduo de comida, de resto de comida, para compostagem, e eu, cada chuva boa que dá, eu recolho 5.000 litros d'água, tudo isso a um preço que eu consegui pagar, eu estou dando a minha colaboração individual, como família. Se muita gente fizer isso, então o nosso papel é bater o sino e fazer a propaganda da nossa causa para que as pessoas acordem as consciências e, né, mudem seus Cada um hábitos. fazendo a sua parte, né? Vou pegar o gancho, então, da sua fala e vou perguntar aqui para o Rudan o seguinte. Rudan, trazendo para a pessoa física a situação, né? Por que que é difícil o ser humano levar a sério um tema que coloca sua própria vida em risco? Boa pergunta. Essa é uma pergunta boa para mim responder, para eu responder, porque é uma pergunta que eu sempre me fiz. E eu acho que a pessoa não tem essa percepção. Quando a pessoa tem essa percepção, ela muda esse comportamento imediatamente. E tem dois exemplos na minha vida que são muito claros nesse sentido. Um evento é em relação a, não sei se vocês se lembram, provavelmente sim, quando ia ter um racionamento de energia em 2001, se eu não me engano, no Brasil, que rapidamente aprendemos a economizar energia, desligar a luz e economizar 30 ou 35% de energia. Não teve um período de transição, era ou a gente muda ou não vai dar certo. E a gente mudou, choveu, a vida seguiu normal. E um outro exemplo também muito importante foi quando teve esse derramamento de petróleo no litoral brasileiro e os bugueiros, jangadeiros, hoteleiros do mais rico ao mais pobre, aqui no trade de Porto de Galinhas, mas eu tenho certeza que no litoral como um todo, principalmente nesses lugares mais turísticos, faziam mutirões que só saía da água quando o óleo realmente estava retirado ali 95, 98%. Então, naquele problema, as pessoas tinham a percepção que aquilo ali estava atrapalhando a sua atividade, o seu modo de vida, o seu ganha-pão. Na pandemia, de certa forma, a gente entendeu que devia fazer esqueci o nome agora, a quarentena, não, qual é o nome que a gente... Sim, Quarentena é. É, também. deveríamos ficar em casa, né? A Então, exclusão. majoritariamente a gente ficou em casa, atendemos esse período. Então, eu Sim. acho que o que falta um pouco é a gente conseguir transmitir esse sentimento que é urgente. E realmente, daqui para 2050 está longe demais. Agora, se a gente começar a falar que daqui a do ano que vem acontece alguma coisa, e alguma coisa talvez, em vez de se fazer um grande plano, um plano mais local, ou milhares ou milhões de planos locais, seja mais fácil agregar as pessoas em torno desses objetivos, ou de metas, ou de ações, enfim. Desculpa, Dani, só Pode falar, porque fica à vontade. eu fiquei com vontade de perguntar isso, porque às vezes quando a gente joga, não recicla o lixo, vamos supor. E aí a sua resposta tem a ver com, eu não entendo o impacto porque ainda não senti isso na pele e não sei qual é o meu papel. É falta de informação e falta de necessidade, seria, na sua visão? Só para. Na minha visão, é um pouco de falta de informação. Ao mesmo tempo, a pessoa ela não consegue dimensionar o impacto daquilo que ela está fazendo, ou quão importante é a ação que ela pode desempenhar no sentido positivo. Por exemplo, meu universo de trabalhos corais. A gente, em 2017, antes de iniciar alguns trabalhos com uma das classes daqui, perguntamos para as pessoas o que era um coral. Ninguém sabe o Ninguém que é um sabe. coral, né? Assim, alguém sabe. A gente agora fez uma ação com um dos nossos patrocinadores e visitamos vários hotéis e tudo. Os recepcionistas não sabem o que é um recife de coral. Aí, se ele não sabe o que é recife de coral, ele não sabe o que é emergência, ele não sabe o que é o branqueamento de corais, que é o principal problema dos recifes de corais. Ele não sabe que está passando por uma emergência climática o mundo em relação aos recifes de corais. Em menor escala, a região dele. Então, como que ele vai se sensibilizar e vai se preocupar com o meu trabalho? É impossível. Então, a gente precisa educar essa pessoa, a gente precisa explicar para ela que isso existe. E aí, depois,
engajá-la de acordo com essa urgência. Uhum. O Babi, Oi. Babi, olha, você me permite, em 30 segundos, contar uma fábula de um Sim, cientista que fez. Não foi o Rudin que fez essa experiência, não. Talvez até possa ter sido. Então, um cientista, que não foi o Rudin, podia até ter sido ele, que ele é bem curioso, pegou dois vasos com água e pôs para esquentar. Um fervendo e o outro esquentando bem devagarinho. Pegou duas pererequinhas e jogou uma em cada vaso de água. Qual a perereca que morreu e qual que se salvou? A que foi jogada na água fervente, tomou aquele choque, pulou e se salvou. E a que foi jogada na água que estava morninha, ficou quietinha ali, dormitando e tal, e foi até ser cozida depois que a água ficou em ebulição. Nós, seres humanos, somos mais ou menos como essas pererequinhas, só que nós somos mais parecidos com a pererequinha que está dormindo na água morna. Então, o aquecimento global, como ele é lento, gradual, as mudanças climáticas vão, de vez em quando, dão um sinal, depois desaparecem. As pessoas acham que é uma brincadeirinha do que está acontecendo. E, na verdade, é a maior ameaça que a humanidade tem na sua vida desde que o homem ficou em pé e começou a andar e fazer agricultura e tal. Não houve ameaça maior do que essa, que são essas transformações que a natureza está fazendo. Então, essa fábula explica bem por que grande parte das pessoas ainda estão lentas nas mudanças, ainda acham que o outro vai fazer lá, que eu não preciso, posso fazer amanhã, depois da manhã, né? Mas o tempo não espera. Como eu disse, né? A emergência climática já está se transformando em catástrofes climáticas, entendeu? Isso em todo que é lado do planeta. Por isso que por isso que eu volto a elogiar vocês, volto a elogiar a Copastur por um programa como esse. Por quê? Porque vocês estão levando consciência ambiental na veia das pessoas, para acordar as pessoas, para as pessoas tomarem atitude. E não adianta ficar só pondo o dedo para o governo. O governo não faz, o governo não faz. Olha no espelho, e eu estou fazendo o quê? Além de cobrar o governo, nós temos que dar o exemplo no nosso dia a dia da vida, né? Nas coisas pequenas da vida. É isso que a gente prega, eu sempre trabalhei assim, cobrando as pessoas, cobrando a mim mesmo, a minha família. Eu pego no pé, por quê? Porque quando você pega no pé, você leva uma consciência do que está acontecendo, né? Na verdade, a grande massa humana tem tantas outras preocupações que são tão urgentes, como comer, como vestir, como se defender da violência, né? Enfim, como arrumar emprego. Tem tantos problemas mais urgentes que esse problema vai deixando meio de lado até que a enchente vem e leva a casa dele embora. A gente precisa ser um pouquinho mais responsável, né, com quem vai vir na sequência, né? Porque talvez a gente hoje não esteja sentindo de fato diretamente muito forte esse impacto, mas ele está vindo. E se a gente não fizer algo agora, os nossos filhos, os nossos netos, né, eles vão sentir. Então a gente precisa sair um pouquinho desse polo de egoísmo, né? E assim, obrigado, viu, Natalina, aí pelos elogios. Esse é o nosso foco como canal, viu? A gente quer, por mais que a gente desperte o conhecimento, o engajamento em uma pessoa, para a gente aqui, a gente já está satisfeito, a gente já está contente, porque esse é o nosso trabalho, de pouquinho em pouquinho. E a gente aqui não quer apontar o dedo, mas a gente tem que falar do governo, a gente tem que falar das instituições, dos órgãos públicos. Então, ô Nataline, eu não vou apontar o dedo, mas infelizmente a gente vai ter que falar porque o aparato de Estado ele é essencial, né? Ele é essencial na sociedade que a gente vive, né? A sociedade ela é organizada através, enfim, de todas as conduções que o Estado ela vai promovendo. Às vezes ineficientes, às vezes eficientes, às vezes não no timing que a gente espera, né? Mas enfim, eu queria saber de você, ainda mais que já atuou bastante no setor público, qual que é o papel de Estado na condução de uma economia sustentável e uma sociedade consciente? O papel do Estado é total, tá certo? Porque se aquilo que eu quer dizer, quando eu falei isso do indivíduo ter responsabilidade, eu não estou eximindo o governo, o Estado, de nível da responsabilidade que ele tem. E ninguém mais do que eu cobrou e tem cobrado
dos governos e dos municipal, estadual, federal, medidas, não é? Com leis que a gente fez, com reuniões. Eu faço uma conferência aqui em São Paulo, chamada de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas, que reúne milhares de pessoas só para cobrar do poder público a responsabilidade dele. Já são 21 edições que a gente faz, todo ano faz uma. Então, e as decepções que a gente tem são enormes, porque essa letargia que está no cidadão comum está também nos homens de governo, está também no parlamento. De vez em quando a gente vê as barbaridades de tentativa de retrocesso que os parlamentares, ou mesmo o governo federal, estadual, municipal, fazem atentando contra a política de sustentabilidade. Então, a cobrança que a gente tem que fazer, né, e os governantes precisam acordar, a lentidão é muito grande. A demagogia da política brasileira, infelizmente, ela atenta para as coisas mais imediatas. Vamos dar aqui um quilo de feijão, aqui uma penicilina, não sei o quê, que também é necessário. Mas a política de largo prazo, ela tem sido muito lenta e muito relegada no Brasil. E no mundo também, mas no Brasil de uma maneira brutal. Entendeu? Os últimos anos que a gente teve foi de um atraso, né? Nós podíamos estar muito na frente, muito. E esse negócio de dizer que sustentabilidade é prejuízo é papo furado. Se você souber fazer a economia verde, o Rudan falou aí, se você souber fazer a economia verde, souber explorar a natureza de outra maneira, mais racional, mais consciente e mais científica, você pode ganhar muito dinheiro fazendo uma política de sustentabilidade, ganhando dinheiro, fazendo negócio, abrindo emprego e destruindo muito menos do que nós estamos destruindo. O nosso governo, em todos os níveis, e o governo de vários outros países, infelizmente, está no século XIX na questão da sustentabilidade. Poucos são os países que estão rapidamente avançando, mas nós vamos pressionar para fazer isso mudar, porque quando o governo cai na real, as coisas acontecem com muito mais rapidez, com muito mais eficiência do que se não contarmos com o apoio da política pública. Sim. A gente falou um pouquinho sobre a política pública, sobre o governo, a gente falou sobre a pessoa física, né, do que a gente pode fazer em particular, e agora eu queria falar um pouquinho sobre as organizações privadas, né? Rudan, você acredita que o ESG ele foi feito para agradar o mercado, ou de fato é uma pauta séria que vai conduzir a mudanças necessárias nas empresas? Talvez as duas perguntas sejam verdadeiras, mas a gente tem que direcionar para essa pauta de ESG atender demandas importantes da sociedade. Então, dentro dos nossos parceiros, a gente já tem empresas focadas em ESG e que apoiam o nosso trabalho, né? A gente realizou uma ação no setor de turismo mesmo com a CVC, por causa do Reprograma, que é uma ação ligada a ESG. Tem o grupo Salinas, Maragogi também tem interesse em realização ESG. Eu já fiz algumas conversas com eles em Maragogi. Então, acho que a agenda ESG das empresas ela tem um potencial muito grande de transformar o setor. O setor não, de transformar essa perspectiva que a gente trabalha como um todo. E para o setor turístico, eu vejo duas perspectivas aí. Uma perspectiva é a gente pensar em produtos mais regenerativos, e a outra perspectiva são operadoras, agências, em todos os níveis, terem uma agenda ESG. Então, por exemplo, no caso da Look Receptivo aqui, a gente conversa para eles apoiam a gente na adoção de corais. E se isso for construído, ou se isso for trabalhado, isso já pode começar a entrar como uma pauta ESG. Esse próprio podcast aqui, ele pode ser, não sei se ele já é considerado um produto ESG de vocês. Então, eu acho que, se juntando as suas duas perguntas, dá para extrair um bom suco desses limões aí, né? Fazer uma boa limonada. Então, eu acho que essa é a minha resposta. Perfeito.
E tem até uma frase da Greta, Rudan, que me veio à mente aqui enquanto estava pesquisando, que resume um pouco disso, talvez da preocupação dela, né? Eu acho que ali um pouco aí o setor público e privado, que ela fala, eu ainda acredito que o maior perigo não é a inatividade. O real perigo é quando políticos e CEOs estão fazendo parecer que uma movimentação real está ocorrendo quando, na verdade, quase nada é feito, né? Bom, Rudan e Nataline, queria muito agradecer a participação de vocês. Nossa aeronave, ela tá quase pousando. Eu queria que vocês dessem aí uma mensagem final aí para todos os nossos ouvintes. Pode começar com você, Rudan, depois o Nataline, e aí a gente encerra aqui o nosso voo. Eu acho que essa frase que você colocou, ela é muito importante e ela entra um pouco naquela perspectiva que eu falei do que é realmente sustentável. Será que as nossas atividades elas são realmente sustentáveis? E eu retomo a frase que eu falei inicialmente. Eu tenho que acreditar que sim, porque quando eu não acreditar mais nisso, eu vou ter que mudar a atividade que eu executo. Então, eu queria agradecer a oportunidade a você, Daniel, a Bárbara. Eu queria agradecer também a Gilberto. Foi uma experiência maravilhosa. Aprendi bastante aqui com vocês. Desejo todo sucesso aqui nessa experiência desse podcast. Que vocês continuem fazendo muitos e muitos episódios, que eu tenho certeza que ele pode contribuir para o estabelecimento de propostas muito diferentes e muito novas. Muitas das coisas que eu falei aqui, eu não tinha falado ainda em reportagens ou para o público geral, porque foram perguntas diferentes. Então, reitero o agradecimento. Para a Biofábrica foi muito importante a participação aqui com vocês. Convido a empresa de vocês a conhecer mais as nossas experiências e, quem sabe, a gente realizar ações em conjunto na adoção de corais, em relação às experiências, enfim. Aqui fica o convite e muito obrigado. E é isso. Valeu. Nataline, agora é contigo. Sua mensagem objetiva final para a gente encerrar aqui o nosso voo. Pois não. Eu acredito, sinceramente, que muitas empresas estão entrando de verdade no ESG. Eu tenho acompanhado, né, relatórios, eu tenho acompanhado bastante, e eu acredito, sabe por quê? Não é por bondade nem por consciência social, é porque estão caindo na real, e se eles não fizerem, o negócio deles vai para o buraco. Eles perdem clientela, eles perdem produção, eles perdem dinheiro. Então, por uma necessidade de sobrevivência, de autopreservação, são obrigados a entrar. Então, muitas empresas grandes da indústria, do comércio, mesmo o comércio está um pouco menos, mas a indústria e o agronegócio têm avançado. Eu fui do comitê de meio ambiente da Fiesp de São Paulo durante vários anos, era convidado. Eu vi muitas indústrias apresentarem coisas lá que eram verdadeiras, a gente visitava. E por quê? Porque sabiam que, se não fizessem, iam impactar na venda final do seu produto. Está aí o carro elétrico, para não me deixar mentir. Agora, eu queria agradecer você, Daniel, agradecer a Babi, cumprimentar muito, agradecer também o Rudan, que eu conheci aqui, tive o prazer de conhecer. Obrigado pela oportunidade que vocês deram, parabéns pela condução do programa e parabenizar a Copastur por promover esse tipo de conversa. Eu estou à disposição, se vocês quiserem estender, esse tema é sem fim, estou à disposição para continuar conversando com vocês a hora que vocês quiserem. Muito obrigado pela oportunidade. Ah, que legal. A gente também agradece muito, muito, muito a participação de vocês. Foi ótimo estar aqui com vocês essa horinha aí. Se você curtiu esse voo, compartilha com seus amigos e voe junto com a gente. Nós chegamos ao fim do nosso episódio. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts.